onde é o Portugal hoje, é um lugar com inúmeros desses pontos de alta energia, esses cromelex, essas fortalezas estrelas que tem milhões de anos, gente. Isso é Muril. Os templários queriam botar o pé em vários desses lugares. Que eles, antes que a igreja colocasse, né? E não só isso, né? Porque aí o que acontece? O Papa Clemente V, em 1312, extinguiu a ordem, né? Porque ficou com medo, os caras estavam ficando poderosos, riquíssimos, não sei o quê, e sabia que eles não davam muita bola para a igreja, não estavam nem aí, não é? Mas a ordem templária continuou, gente. Muda, não é? Vamos dizer, como a maneira de se expressar, de repente mudou nomes, se esconderam, foi para debaixo, mas continua ativa e é ativa até hoje. Em 2013, nós fizemos uma expedição para a França, para o sul da França, Provence, Languedoc, Roussillon, todos esses lugares onde até Madalena esteve e tal, foi fantástico. E em Aix-en-Provence tivemos um dia lá que tivemos a visita de um escritor muito famoso, inglês, chamado Robert Howells. O Robert Howells é uma das maiores autoridades do Priorat de Sion, escreveu um livro, não é, do Priorat de Sion e tal. Gente, ele veio lá, deu uma palestra pra gente, mas no almoço, conversando com o Ura, com ele e tal, com o pessoal. O Ura, ó, toca real pra ele. E eu comecei a falar do negócio do Graal, que não era nada disso, que era uma tecnologia, é a famosa tecnologia bioplasmática, é a tecnologia de prolongamento de vida, de transmutação, de não sei o quê. O cara ficou vermelho, suando. Chegou uma hora e falou, dá licença, eu preciso subir pro quarto, eu estou sobrecarregado. Poxa, gente. Aí o Ura, ele vai ficar... E eu fiquei em contato com ele um tempo depois ainda, trocando figurinha com ele. E ele queria, porque queria vir para Dáquila. Ele queria de qualquer jeito vir para Dáquila, só que o Ura falava, não é o momento, não é o momento. Aí ele trilhou outros caminhos lá, mas foi uma pessoa que ficou muito impressionada e falou para mim, olha, o conhecimento que vocês têm realmente só conversando com seres, porque ninguém tem. É um conhecimento ultra fechado, lacrado. O Priorado de Sion tem a ver com a Ordem de Sion, que era uma ordem antiquíssima, muito mais antiga, que inclusive o chefe da Ordem de Sion em Jerusalém, que era o Godofredo alguma coisa, que era parente desse pessoal templário, que foi o primeiro rei de Jerusalém, que conquistou, retomou Jerusalém, não é? Foi ele que deu para os templários esse lugar no templo. Eles já sabiam de tudo, eram todos do mesmo lugar, todos fariam do mesmo saco. E ele, muito interessante, que eu até estava lendo anteontem a passagem que esse pesquisador português está descrevendo, não é? A atitude estranha dele, porque quando ele reconquistou Jerusalém, ele não quis ficar dentro dos muros da cidade. Ele escolheu uma igrejinha antiga, bizantina, antiquíssima, que inclusive era conhecida como a mãe das igrejas, que parece que foi o primeiro erguido num local onde embaixo se dizia que aconteceu a última ceia. Ou seja, olha só como é tudo... Até muito porque, bem arquitetado. Muito bem arquitetado, muito armado. Esse pessoal estava sabendo o que estava fazendo, não era por acaso. E eu tenho, assim, minhas teorias para a última ceia. Para mim não tem nada a ver do que aconteceu. Ali foi outra coisa. Não foi pão. Para mim foi outra substância. Mas aí é achismo meu. Eu não vou falar. Não é uma opinião que eu tenho. Quando eu confirmar com o Edibel, se eu conseguir arrancar do Edibel... Você vem aqui contar pra gente. Eu comento contar, mas... Aí o que acontece? Olha as coincidências. Todo o conhecimento templário, fizeram questão, prepararam o rei de Portugal, o primeiro rei de Portugal, que era templário, ajudaram a expulsar os mouros, ocuparam todos os lugares calientes, né, os pontos calientes, recebeu do Afonso Henriques praticamente metade de Portugal. Sim. Era território templário, pô. Tudo templário, tomar a capital templária. E resistiram às investidas da França, né? Porque houve uma tentativa de derrubada, isso né? aí. Através do Luís Belo.
Luiz Mas Belo, os isso aí. caras Não, se Felipe manteram o de pé. Felipe o Belo. Felipe o Belo, desculpa, não louco Luiz, Felipe o Belo. Louco atrás da grana templária. Exatamente, para poder salvar o estado da falência, né? Exatamente. Aí o que acontece? Olha que estranha coincidência. Qual é a nação? Gente, muitas vezes, o nego fala de Colombo, dos espanhóis. Gente, os grandes navegadores eram os portugueses. E os templários, né? Vocês acham, gente, que realmente eram especiarias, que realmente era só ouro, que realmente era só novas terras? Cara, isso é doido demais. Gente, olha só, por acaso... Pedro Álvares Cabral foi templário, né? Eu não tenho dúvida. A minha opinião, isso é minha opinião. Para mim, a corte portuguesa era toda templária. Eu acho que era todo, ou os mais importantes, os mais influentes, o pessoal que fez coisa. Para mim, era tudo embolado com esses templários. Mudavam de nome, se escondiam, porque já não existia mais, não é? Sim, oficialmente. sim. Mas, estranhamente, foi Portugal, a nação que descobriu tudo, foi para todo lugar, principalmente o Brasil. Foram atrás. Brasil, gente, aonde está localizado lindamente na Amazônia, a primeira capital do mundo. Exatamente. Objetivo da... Ratanabá. Exatamente. E aí, nas nossas outras expedições que havíamos feito, eu já nem lembro, acho que aquela do Paraguai das Missões, você já estava? Quando a gente foi para as missões? Não, com as construções nos rios, com um monte de sinais templários, estavam lá no Paraguai, estavam lá na Argentina, um monte de sinal da presença templária, aqueles famosos navios afundados que tem na Amazônia, não é um só, são vários, não é? São Como pode ser naquela época? Não existia, o pessoal né? estava caçando. Gente, tudo é Ratanabá, gente. Tudo é Ratanabá. Esses templários, um bando de ratinho atrás do quê? Da sala em Ratanabá, que o nosso caro presidente falou há pouco tempo atrás, em um podcast desses, virou e falou da sala onde estão jarros de alabastro, com aquela substância que prolonga a nossa vida, com tecnologia para prolongar a vida. Isso é que eles estão atrás. Eles estão atrás disso há muito tempo. Não só eles. Não só eles, porque a lenda do Eldorado também remete a Ratanabá. Os espanhóis, com certeza, para a galera, estavam atrás de ouro e prata, mas pôs internas era o elixir da longa vida, que eles falam tanto, que a rainha lá, a Isabel, queria tanto, e não sei o quê. É porque tudo é contado, sabe, de maneira assim estranha, distorcida. E de maneira assim, deturpada, né? Eles chegaram por acaso ao Brasil, né? Porque na verdade eles estavam buscando um desvio para chegar até a Índia, né? Essa é uma das teorias sobre a chegada até aqui. Gente, assim, isso é para quebrar a cabeça da gente e falar, a gente não sabe nada, cara, a gente foi enganado duramente. Com certeza absoluta, enganado, e ainda somos enganados. E ainda somos. Até recentemente, gente, o nosso caro Coronel Fawcett, não é? Que desapareceu, ele estava procurando o quê? Ratanabá, gente. Estava procurando Ratanabá. A gente também tem que entender o seguinte, a relação de Portugal com a coroa inglesa era muito grande. Uhum. Inclusive parente. E também a presença templária na Inglaterra, a presença templária na Escócia era forte, na França muito forte também. Só que, agora, aspas, a impressão que eu estou tendo pesquisando esse tema todo, mas as ordens vinham de Portugal. Quem mandava era Portugal. A capital era lá. A capital a templária era lá, a força templária era lá, tudo templário era lá. Os outros eram, vamos dizer, satélites templários. Só que aquele negócio, não é? Com Hollywood, não é? Dan Brown, não é? Aqueles livrinhos, lindo livro, pô, o filme maravilhoso, o livro excelente, mas fica tudo girando no mundo anglo-saxão, Inglaterra, Escócia, Roslin Chapel lá na Escócia e tal. O pessoal acha que é tudo lá e não é. Portugalzinho. Portugalzinho, gente. Lugar extraordinário, gente. Mas é extraordinário. Eu tô louco para fazer. Olha, até de repente, seria uma. O pessoal lá está querendo fazer outra atividade. Estou até pensando em fazer no norte de Portugal.
né, Guimarães, Braga, é justamente essa região toda, né? Capital. Ó, nós vamos lá gravar, hein? Vamos lá fazer uma expedição para lá. Vamos! Faz as atividades e a gente continua essa pesquisa que, olha, é surreal. O Rio Douro, não é? O Rio Douro é o Rio de Ouro. Sabe, tem coisas fantásticas. Os celtas lá são muito fortes. Muito fortes. Os druidas. Os pontos energéticos são... É por isso que os templários... E templário ia fazer o quê na Inglaterra, gente? Nas coisas, eles foram para Portugal, que tem os pontos mais casca-grossos. Gente, os cromeleques, que é aquele... Não é aquele... Os círculos de pedra, né? Não é nem círculo, o negócio é cheio de coisa, não é só círculo. É o maior e mais antigo da Europa, está lá, no Alentejo. Ou seja... Aí nego já fica pensando, você fala em Menhir, em Domaine, nego já pensa em Karnak, na França, né, o Rei Arthur, Floresta da Broceliande ali, já, entendeu? Já fica aquela coisa, o pessoal sempre puxa e desvia para um lugar que não tem nada a ver com o fio forte da parada, para o neguinho não chegar perto. Porque e fica com aquela cara muito esotérica do negócio, né? Muito etérea. Dá aquela roupagem bonita, né, que se sente bem, dá colinho, todo mundo sente, ai, que legal, ai, energia ali, o amor. Não tem nada disso, gente. Isso é tudo sugestão. Já que não se podem mais queimar bruxas, né? Nos dias atuais, a galera se apoia nisso. Mas, na verdade, é um fiozinho só da história toda. Bem lembrado, as caras bruxas. Vocês acham o quê? Que a igreja não sabia das Amazonas? Não sabia das linhagens, não é, que vinham das Amazonas? Qualquer pessoa que manifestasse qualquer tipo de paranormalidade, que a gente não sabe o que é paranormalidade, isso daí é o resultado de uma prática, de um treinamento que elas tinham também, sim, que não tem nada de misticismo, é tecnologia mental, faziam proezas. Por quê? Porque tinham essa genética, sim, tinham essa linhagem, tinham a atividade cerebral diferente, muito mais acelerada. E os caciques lá da igreja, apavorados, é bruxa, toca fogo em todo mundo, mata todo mundo. Gente, é isso que aconteceu. E a morte do conhecimento, né, Felipe? Porque os primeiros cristãos, eles tinham acesso a alguns princípios de alquimia, alguns ritos, ainda no início. Eu não tenho Mas dúvida depois disso. imagina. Institucionalizou, acabou. Porque aí eles vão pasteurizar tudo para não deixar nenhum tipo de conhecimento que venha empoderar. Eu não gosto dessa palavra, hoje em dia mal usada, mas é isso aí mesmo, empoderar a população. Fazer o quê? Trazer entendimento, nível consciencial, compreensão. Porque isso acontecendo, a galera já ia ver o jogo, já ia ver as armações das oligarquias religiosas, né, da nobreza, e ia tocar fogo nos caixas, ia se rebelar, é óbvio, né? Gente, assim, é difícil domesticar, né? Gente, eles são poucos, nós somos muitos. Agora, a gente não precisa, né, pegar naqueles como é que é o nome? Aqueles garfos gigantes, não é para fazer isso. A gente tem que usar inteligência, não é? Tem que usar astúcia, a gente tem que usar outras armas, não é? Então, o que acontece? É exatamente isso. E à medida que você vai puxando as coisas, você vai descobrindo um monte de coisa. Gente, na pesquisa do Paraguai, presença templária no Paraguai, absurda. Presença templária no Brasil, absurda. Esses caras estavam caçando ratanabá, gente. O Coronel Fosse estava caçando ratanabá. Os espanhóis, dos mitos do Eldorado, também estavam caçando ratanabá. É ouro e prata para a galera. Para eles, eram os elixires de longa vida.